Pessoal, bom dia. Então, vamos aqui para a correção da nossa atividade, tá bom? Iniciando aqui, a primeira diz o seguinte: a figura abaixo é formada por 36 triângulos iguais. Pelo menos quantos triângulos a mais iguais a esses deveriam ser usados para transformar a figura em um hexágono? Bom, pessoal, aqui vocês veem essa figura que é composta por triângulos exatamente do mesmo tamanho, ou seja, com a mesma medida, né? A gente observa que eles têm todos os lados iguais. E a questão quer saber quantos triângulos desse mesmo tamanho, desses pequenininhos, eu vou precisar para poder formar um hexágono. Sabemos que um hexágono é um polígono formado por 6 lados. Então, sabendo disso, vocês poderiam fazer o quê? Continuar aqui o desenho, né? Contornar esse desenho aqui da questão de forma com que ele formasse um hexágono. Ele deveria ficar mais ou menos dessa forma aqui, ó. Pronto, mais ou menos dessa forma. Observem essas linhas escuras, onde estão formados os triângulos, é o mesmo desenho da questão. Para poder formar o hexágono, observe aqui seguindo a seta. Um lado, dois lados aqui, 3, 4, 5 e 6. Aqui eu tenho um hexágono. Isso seria o contorno, esse que está na cor laranja. Aí você observa também que tem umas marcações aqui, ó, formato de X. Elas estão dentro de triângulos menores, né? No caso, triângulos do mesmo tamanho dos demais. Então, você poderia fazer o desenho contornando e verificar a quantidade de triângulos que necessitaria para poder formar o hexágono. Eu vou acompanhar aqui e fazer a contagem com vocês, ó, indicando. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ó, porque está separando aqui, ó, a linha laranja, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, certo? Porque eu comecei desse, ó. Então eu precisaria de 18 triângulos, tá bom? Sendo assim, o resultado que eu estou procurando vai ser exatamente a letra D, tá certo? Primeira questão, item D, tá bom? Vamos aqui para a segunda questão. Se João vai para a escola de ônibus e volta a pé, ele leva 3 horas no total. Se ele vai e volta de ônibus, ele leva 1 hora no total. Quanto tempo ele levaria para ir e voltar da escola a pé? O raciocínio dessa questão, da segunda, é o seguinte, ó. Vamos ver aqui as informações que a gente tem. Que ele vai para a escola de ônibus e volta a pé. E ele leva quanto tempo? 3 horas, indo de ônibus e voltando a pé. Daqui a pouco a gente volta para essa informação. A questão também diz o seguinte: se ele vai e volta de ônibus, ele leva quanto tempo? 1 hora. Isso significa o quê? Se ele vai e volta e o tempo gasto é 1 hora, significa que quando ele vai, ele gasta meia hora e quando ele volta é outra meia hora, né? Então, esse percurso de ida e volta, que ele faz 2 vezes, né? Já que ele vai e volta da escola, ele gasta meia hora na ida e meia hora na volta. E voltando para a primeira informação, que ela diz o seguinte: quando ele vai para a escola de ônibus e volta a pé, ele leva 3 horas. Já sabemos que esse percurso, ou ida ou volta, leva exatamente meia hora, né? 30 minutos. Se a ida e a volta é igual a 1 hora, então se na ida ele gasta meia hora e aqui ele está dizendo que ida e volta, ida de ônibus e volta a pé ele gasta 3 horas, eu subtraio aquela meia hora dessas 3 horas aqui. Que meia hora? A meia hora que ele gasta quando vai de ônibus, né? Que é o resultado que a gente descobriu sabendo que a ida e a volta ele leva 1 hora. Então, se eu subtrair 3 horas menos meia hora, que são os 30 minutos, aqui eu vou descobrir que a pé ele vai gastar 2 horas e 30 minutos, não é isso? E a questão pergunta o seguinte: quanto tempo ele levaria para ir e voltar da escola a pé? Se eu já descobri que
para ir ou para voltar de ônibus ele vai gastar somente meia hora, e para ir ou para voltar a pé ele vai gastar 2 horas e 30, quando a questão me pergunta quanto tempo ele vai levar para ir e voltar, basta que eu some 2 horas e 30 mais 2 horas e 30, que é 2 horas e meia mais 2 horas e meia, né? Sendo assim, eu vou encontrar qual valor? É como se fosse uma soma de números decimais, né? 2,5 mais 2,5. Eu vou encontrar 5 horas. E isso quando eu estou falando de horas, que é 2 horas e 30 minutos, né? Mas a gente fala às vezes 2 horas e meia. Então, 2 horas e 30 minutos mais 2 horas e 30 minutos são exatamente 5 horas. Letra D, tá bom? E, terceira questão. 4 times de futebol disputam um campeonato. Cada time joga exatamente uma vez com cada um dos outros times. Em cada partida, o time vitorioso ganha 3 pontos, o derrotado recebe 0 ponto e, em caso de empate, cada time ganha 1 ponto. Findo o campeonato, qual dos números a seguir não pode ser a soma de todos os pontos obtidos por um time? Findo, no caso, é quando o campeonato está finalizado, né? E qual desses itens aqui apresenta o número que não pode representar a soma de todos os pontos obtidos por um time? O que é que isso significa? Eu tenho quantos times no campeonato? 4. Se a questão diz que cada um joga contra todo mundo, certo? Uma vez com cada um dos outros times, cada time vai fazer quantos jogos? 3, né? Se são 4 times e cada um tem que jogar com todos, vamos supor que você tem seu time. O total são 4. Então você vai ter que jogar com cada um dos 3 que sobram, né? Então cada time vai fazer 3 jogos. E para eu descobrir qual o valor que não representa a soma dos pontos que um time pode fazer, vamos aqui analisar. A letra A tem o número 4. Será que um time jogando 3 jogos, existe a possibilidade dele fazer 4 pontos, sabendo que a vitória vale 3, o empate vale 1 e a derrota ele não ganha nenhum ponto? Vamos analisar aqui a letra A. 3 jogos, né? Se um time ganha um jogo, ele ganha 3 pontos. E se ele empatar outro jogo, é 1 ponto. Aí eu já tenho 4, né? E se ele perder o terceiro, não ganha nenhum ponto. Então, o 4 é um valor possível. Nesse caso, a questão quer o valor que não pode ser a soma dos 3 jogos do time. Letra B, 5. Vamos imaginar que um time ganhou um jogo, obteve 3 pontos, né? E empatou outros 2. Cada empate vale 1 ponto. Se ele empatou 2 vezes, são 2 pontos. 2 mais 3, 5. Então 5 também é possível. Letra C também é possível. Imagina que o time tem 2 vitórias, cada vitória 3 pontos. Então se ele tem 2 vitórias e uma derrota, que a derrota no caso não vale nenhum ponto, né? Então ele vai obter os 6 pontos. 7 pontos seria se o time jogasse 2 vezes e ganhasse os 2 jogos, obtendo 3 pontos em cada vitória, né? Totalizando 6. E no último jogo ele empatasse, que ganharia apenas 1. Aí somaria 6 mais 1, 7. Então a letra D também não é. Então restou a letra E, que no caso seria 8 pontos. Não existe a possibilidade de em 3 jogos ele ou ganhar ou perder ou empatar e no final resultar em 8 pontos, certo? Então, a alternativa da terceira é a letra E. Quarta questão. Foi escrito um número em cada uma das casas do tabuleiro 3x3 ao lado, mas eles foram cobertos por uma mancha de tinta. Entretanto, as somas dos números em cada uma das 3 linhas e em 2 colunas são conhecidas, indicadas pelas flechas na figura. Qual é a soma dos números da terceira coluna? Ó, pessoal, aqui eu tenho 3 valores das linhas, né? As linhas, como a gente sabe, são os valores na horizontal, ou seja, os valores deitados, como eu estou fazendo aqui com a caneta. E as colunas são na vertical, ou seja, em pé. Eu tenho os 3 valores das linhas, ó. Primeira linha 24, segunda 26 e a terceira 40. E a primeira coluna eu tenho que é 27, segunda coluna 20. E eu quero
A questão me pede o valor da terceira coluna. Para responder essa questão é o seguinte, ó. A primeira linha diz que é 24, não é isso? Imagina que aqui é 8 e aqui também é 8. 3 vezes 8 dá 24, não é isso? Só uma suposição. Se aqui é 8, na primeira coluna, obrigatoriamente eu vou ter um quadradinho com o valor 8, não é isso? Porque ele não fala que são diferentes. E obrigatoriamente, se eu tiver um número 8 aqui, ele vai fazer parte dessa linha e dessa coluna, não é isso? Se o 8 estiver aqui onde eu estou indicando com a caneta, que é aqui mais ao centro, ele vai fazer parte da primeira linha e da segunda coluna. O que é que isso significa? Que a soma, pessoal, de todos os números aqui, a soma de todas as linhas, a soma de todas as linhas e a soma de todas as colunas vai ter o mesmo valor, porque eles não vão mudar os números aqui do interior desse desenho. Então, primeira linha 24, depois 26, depois 40. Somando esses três valores aqui, ó, eu vou obter quanto? 40 mais 26 mais 24. Fazendo a conta vai dar igual a 90, certo? 90. E aqui, esses três números aqui, ó, obrigatoriamente vão ter que resultar em 90. Mas tem um aqui que eu não sei, que é justamente o que a questão está me pedindo. Então, eu vou pegar aqui 27 mais 20, que somando dá igual a 47. Eu sei que a soma dos três tem que dar igual a 90, porque aqui também deu 90, não foi? Então, se eu tenho já 47, basta eu pegar 90, subtrair 47. Vai dar exatamente igual ao valor da terceira coluna. E 90 menos 47 vai ser igual a 43, certo? Então, item B. Já na última questão, aqui está 15, mas para vocês foi a quinta, né? O jardim da casa de Sônia tem a forma representada ao lado. Os lados do jardim são paralelos ou perpendiculares. Algumas das medidas desses lados são mostradas na figura. Qual é o perímetro do jardim? Sabemos que o perímetro, pessoal, é a soma de todos os lados, né? Aqui a questão, ela me deu o formato do jardim com alguns valores, entre eles 5, 3 e 4. Só que ele quer descobrir o perímetro. Então, eu vou ter que descobrir o valor desses outros lados aqui. Uma das formas que eu posso fazer é a seguinte. Eu posso fazer utilizando uma expressão algébrica, que é aquela que contém números e letras. Então, vou só trazer para cá os valores que eu tenho. Vamos considerar esse desenho aqui. O que foi que a pessoa fez? Ele atribuiu, chamou esse lado de A, esse aqui de B, ó, esse de C, esse aqui de X, esse aqui, ó, que inicialmente não tinha, esse de baixo, né? Tinha um 4, mas o de baixo não tinha. Chamou esse de 4 e aqui de 5 menos X, certo? X é um valor desconhecido, assim como os outros. Então vamos lá, o que foi que ele fez aqui? Ele apenas ordenou. Fez 3 mais 5, tá aqui o 3 mais 5, né? Aí por que ali tem A? Que ele somou com esse valor de A. Depois, mais X, mais B, e foi isso, mais 4, mais C, mais 4, mais 5 menos X, ó. Mais 4, mais 5 menos X. Aí o que foi que ele fez? Aqui esse X é negativo, né? E aqui é positivo, então ele cancelou os dois. Ficou mais X e menos X, cancelando, ficou 0. Aí restou o quê? Somou todos os valores numéricos. 3 mais 5, mais 4 e mais 5, resultando em 21. Restando apenas o quê? A letra A, B e C. Então ele obteve que 21, que era a soma dos valores numéricos, mais 3, são esses valores de A, B e C que ele atribuiu, ele determinou que 24 seria o perímetro total desse desenho, tá certo? Essa questão teve que ser mais rápida por conta do tempo, tá? Da gravação. Mas, sem problema algum, eu posso explicar ela com mais calma para vocês no grupo, tá certo? Então é isso, essa foi a correção da nossa atividade.